amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando mais um podcast Fale com a minha advogada. Aqui do meu lado, a minha amiga doutora Amanda Leon. E estamos recebendo hoje aqui o doutor Carlos Júnior. Primeiro, obrigada, Amanda, por você estar aqui. Mais aqui um podcast para a gente discutir o juridiquês, né? Para gente desvendar algumas coisas. Obrigada, Malu. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor Carlos. Muito bom a gente receber o senhor por aqui. A gente vai falar de um tema importante. Eu já vou até começar já com uma pergunta. A gente vai falar sobre a Lei Lucas. E aí eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente o que é essa lei, do que é que ela trata. Primeiro eu quero cumprimentar aqui a Malu, muito obrigado. Cumprimentar aqui a doutora Amanda. Dizer que é uma alegria, uma satisfação estar aqui nesse programa. É muito importante. Eu acho que o dever da informação ele é vetor de desenvolvimento social. Meu pai é advogado e jornalista e sempre disse isso. Então, obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Seja bem-vindo, muito bom estar aqui com você hoje. A Lei Lucas é uma lei que foi criada em 2018, é aprovada. A deputada Fernanda Gama, lá de São Paulo, ela lançou um projeto de lei, foi aprovado, sancionado e entrou em vigor em 2018. É uma lei importante porque trouxe uma proteção à criança e ao adolescente. O menino Lucas, que foi o nome que carrega a lei, que deu nome à lei, ele infelizmente faleceu em um passeio escolar e um engasgo comendo salsicha, ele se engasgou e como ninguém tinha preparo para socorrê-lo, ele chegou a falecer. Daí então a deputada lançou esse projeto de lei, onde regulamenta e obriga as escolas a capacitar os seus professores e funcionários a ter o curso de primeiros socorros, para que possa, nesse momento, ter o discernimento e o conhecimento técnico suficiente para tentar aplicar medidas preventivas e procurar salvar as crianças. E aí o que é importante, antes de adentrar ainda mais nessa lei, é falar da constitucionalidade da lei. Toda lei, né, doutora Amanda, ela tem que ter a simetria legal. Nós estamos num sistema piramidal, hierárquico, do ordenamento jurídico, que nós temos que obedecer esse sistema, esse ordenamento, essa hierarquia. E lá em cima está a Constituição Federal. Então, toda lei que ela for fabricada, ela precisa estar de acordo com a Constituição Federal. Conectado, né? Isso. Então, assim, a Constituição, ela tem o artigo 227, que é uma norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata e admite regulamentação por norma infraconstitucional. Ela diz que é dever do Estado a proteção das crianças e dos adolescentes. Um texto bem maior. Eu estou, né? Essa lei ainda não era muito conhecida aqui, né? Para a gente, ela ainda estava... Apesar de ser uma lei antiga de 2018, como você disse, ela ainda não era tão falada, pelo menos não aqui no nosso estado, né? E você trouxe o ponto de que os profissionais da escola, né? Escolas e creches, né? E para particular e pública também, vale para as duas? Sim, vale. Só redes de ensino? Só finalizando a questão da constitucionalidade da lei, que é importante falar isso, então assim, lá na Constituição fala que é dever do Estado proteger as crianças e os adolescentes. Então, quando se fabrica uma lei que ela visa proteger as crianças e os adolescentes, ela tem simetria constitucional, ou seja, ela tem validade. Então, assim, ela não é ilegal, ela tem aplicabilidade e eficácia. Então, é uma lei constitucional. Isso é importante deixar claro para depois dizer que não vai ter uma ação direta de constitucionalidade do STF para que essa ação possa ser derrubada. Então, a lei é constitucional. Sobre a obrigatoriedade, o objetivo da lei é justamente proteger essas crianças e os adolescentes das escolas que ocorra, não é, qualquer tipo de infortúnio que venha a trazer doenças, incapacidades ou até óbito, como aconteceu com o Lucas. Então, qual é a obrigação dessa lei? É capacitar que as escolas públicas e privadas, que ela possa, e as creches também, capacitar os seus professores e os seus funcionários para que eles possam ter conhecimento técnico para realizar os primeiros socorros. No caso do Lucas, se os professores e funcionários soubessem realizar o primeiro socorro do engasgo, teria salvado a vida dele. Então é importante que obrigue que faça isso. E essa lei, doutor Carlos, ela traz um percentual, todos os funcionários e todos os professores precisam ter esse curso? É uma equipe própria para isso ou não? São todos os funcionários, todos os professores? Essa regulamentação é feita pelo Poder Executivo, através de uma medida provisória, enfim, a lei é uma lei ordinária, federal,
que ela genericamente impõe essa obrigação e o Poder Executivo, na sua aplicabilidade, vai regulamentar através de lei Pra estadual. todo mundo entender. O Estado é que define, cada Estado define como é que vai ser aplicada? Isso, se quantos professores ou quantos funcionários daquela escola vai ter essa capacidade para que possa atuar. É como se a lei desse algo maior, e aí o Estado vai lá e funila explicando melhor como é que funciona, como é que acontece a punição, quais os requisitos, né, ali da lei. Isso, justamente. Ou seja, a sua aplicabilidade. O Poder Executivo faz a sua aplicabilidade. Ela constante na Lei 7233 de 2018, salvo engano, acho que o número é esse. E aí essa lei federal, ela vai regulamentar genericamente e o Estado vai fazer a sua aplicabilidade. E lá nas escolas, além dessa capacidade, tem que ter kit de primeiros socorros, a enfermaria. É preciso que coloque à disposição dos pais o nome dos funcionários que estão capacitados, que fizeram o curso. É preciso que faça esse curso anualmente, ou seja, toda essa regulamentação tem lá disposto na lei. Interessante, Malu, porque eu, como advogada e mãe, eu desconhecia essa lei. E você? Eu também não conhecia, não sabia disso. E a gente estava aqui conversando antes, eu tenho sobrinhos que são diabéticos, então eles exigem um certo cuidado maior quando estão longe da mãe, né? Longe da mãe e do pai, no caso, dentro da escola. E a minha irmã sempre buscou locais, instituições de ensino que tivessem uma enfermaria com um técnico de enfermagem. No caso, essa lei ela não obriga a presença de um profissional de saúde, mas a capacitação dos educadores, né? Isso. Porque, na verdade, o objetivo não é cuidar da pessoa que está enferma passando por uma situação delicada de saúde. É mais não caráter preventivo. Caráter preventivo, doutor. Isso mesmo. É emergencial. Ou seja, você vai ali fazer os primeiros socorros até a equipe técnica especializada chegar. Direcionar para a equipe técnica. É importante a gente deixar isso bem claro, porque nem toda escola tem essa disponibilidade de colocar uma enfermaria, né, própria, com um técnico de enfermagem, enfim, um profissional de saúde. Então, essa lei, ela não exige isso. Não, ela obriga você a ter o kit de primeiros socorros e que os funcionários, uma parte dos funcionários estejam capacitados para realizar esses primeiros socorros, porque é uma medida, como eu disse, medida preventiva até chegar a equipe especializada. A escola não é um hospital. Sim. A escola é educativa. Ela só vai tomar medidas preventivas que, ao longo do tempo, por problemas que aconteceu, tentar resolver ou tentar sanar. Doutor Carlos, em situações assim de emergência, assim, qual é a responsabilidade legal de uma instituição de ensino que fala em proteger os seus alunos, né? Dentro dessa lei, como é que essa negligência pode ser aplicada, assim, pode ser exigida, a responsabilidade? Olha, o CNPJ, a pessoa jurídica, ela responde desde a própria advertência até a perda do alvará de funcionamento. Certo? Aconteceu um problema que não resultou, por exemplo, no evento morte, ele pode muito bem receber uma notificação para que com advertência. Não, advertência em primeiro lugar, certo? Após essa advertência, se acontecer novamente, pode vir uma multa. Se tiver uma reincidência, ou seja, se tiver outra multa, pode acontecer o fato da perda do alvará. Isso é o que diz a lei através da sua sanção se acontecer eles infringirem a lei, certo? Agora, a grande pergunta que eu acho que é a dúvida é as pessoas dizerem assim: e os funcionários? E os professores? Qual é a responsabilidade deles? Existe responsabilidade penal? Eles vão ser presos? Eu não sou criminalista, mas eu acredito que a responsabilização dos agentes, dos professores e dos funcionários, elas devem ser apuradas de acordo com o Código de Processo Penal e se houver, por exemplo, um crime de omissão de socorro. Mas tem que ser levado tudo ao pé da letra. O que é omissão de socorro? A omissão de socorro é a pessoa ter capacidade, por exemplo, de realizar o primeiro socorro e não realizou. Então tem que ter muito cuidado. Sim. Eu não sou técnico, eu não sou salva-vidas, eu não sei realizar aquele procedimento, e aí eu fui pegar a pessoa que estava se afogando e eu não consegui recuperá-la porque eu não sei o procedimento. Não é uma omissão de socorro. Então, assim, a responsabilidade penal das pessoas que, porventura, vieram a se omitir por um caso fortuito,
tem que ser levado ao pé da letra para que não possa cometer injustiças. Mas se eu não tinha essa capacitação, eu não tenho Pode. responsabilidade sobre isso. É isso, Justamente. doutor? Então vamos falar aquela velha frase, né, doutor? Tudo depende do caso concreto. É, É a frase do advogado. isso mesmo. Como é que os pais, doutor, agora de dicas aí, práticas imediatas, que os pais, quando vão matricular os filhos, eles saibam o que é que eles precisam procurar saber dessa situação na escola, né? Se a escola está preparada para lidar com uma situação de emergência. Olha, eu tenho sou suspeito de falar, mas eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha esposa, ela é muito cuidadosa com relação a isso. Então, a primeira dica que eu dou é que os pais, que são os maiores fiscais dos seus filhos, que têm a responsabilidade, devem fazer a visita em loco e realmente constatar se realmente há segurança, desde a parte física, até a parte pedagógica, até a parte do corpo docente. É preciso que converse com o diretor, converse com os professores, é preciso que veja as instalações, ou seja, ele precisa se inteirar do que está acontecendo, porque muitas vezes, né, doutora? Até você conversando com o professor, conversando com a professora, você pode ter uma noção de como vai ser a condução do seu filho naquela escola. Então, assim, é preciso que os pais, que são os maiores fiscais, tomem as providências. E os outros fiscais, que é importante falar, embora não foi mencionado, foi perguntado, mas eu vou me adiantar aqui, existe também os órgãos responsáveis, Polícia Civil, que nossa Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, que deve investigar por meio de denúncia, seja anônimo ou não. Nós temos que ter aí, por exemplo, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que deve realmente apurar, fiscalizar. Nós temos a OAB, tem que ter as comissões de proteção de criança e do adolescente, que deve fazer o papel de custos legis também, de fiscal e fiscalizar as leis que estão sendo feitas, e também os colégios, se estão funcionando na sua plenitude. Enfim, todos esses órgãos, a sociedade em si, o cidadão, as pessoas, os pais, devem imbuir esforços, conjugar esforços para evitar que isso aconteça. Eu acho que nós não somos o resolvedor de tudo, porque só Deus sabe todas as coisas, mas eu acho que temos que tomar medidas em conjunto, unidos, para que possamos realmente coibir esse tipo de ato e proteger principalmente nossas crianças. Era até isso que eu ia lhe perguntar agora. Você falou começa com os pais a fiscalização, mas eu queria que você falasse da questão do papel do sistema judiciário nesse tipo de fiscalização, né? Qual é a sua visão, assim, quais são os principais desafios do sistema judiciário em prevenir situações de risco dentro das escolas? Como é que pode agir o sistema judiciário? O que é que ele faz? Qual é o papel? Bom, quando se fala do sistema judiciário, e aí eu remonto o poder judiciário, evidentemente eles funcionam de acordo com a provocação. Então, assim, não estou querendo retirar a responsabilidade deles, mas eles precisam ser provocados para poderem tomar as providências. E, evidentemente, a gente clama para que tomem providências enérgicas, claro, respeitando o contraditório, para a defesa e devido processo legal. Mas a quem nós temos que cobrar são os órgãos que têm o poder do jus postulante, de provocar. Exatamente, Malu. Que são o Ministério Público, que é o promotor de justiça, que recebe salário todo mês para defender a sociedade, que são os delegados de polícia, que recebem salário todo mês do Estado para defender a sociedade. Os pais. Embora a OAB não receba salário, mas nós temos também uma função social, e a instituição OAB é a instituição de classista mais forte do Brasil. Eu acho que ela tem também esse papel de defender a sociedade, temos comissões importantes. Então, assim, essas pessoas que são responsáveis pela provocação do judiciário, sem querer defender o judiciário, são incumbidas de um papel obrigatório de tomar as providências para defender, evidentemente, principalmente as nossas crianças, que são o nosso maior tesouro. É importante trazer assim, a pergunta da Malu, porque ela, como não é do meio, né? Talvez as pessoas tenham esse entendimento de achar que a justiça tem que ser feita. Quem faz a justiça é o sistema judiciário. E quem é do meio, Malu, sabe que a justiça ela age mediante a provocação. Então, assim, a justiça não tem como hoje bater na porta de uma escola e dizer, olha, aqui tá errado. Fiscalização. Não tem. Quem faz a fiscalização é a sociedade, são os órgãos, são os pais. E o judiciário ele vai analisar aquela provocação que a gente vai levar, que são as provas, né? O contraditório e a ampla defesa. Ali é que ele vai analisar o que vai, qual a punição,
o qual desenrolar daquela denúncia, daquela provocação que a gente levou. Malu, o que nós temos que cobrar do judiciário é a celeridade. É isso. Isso é muito importante. Nós temos que cobrar que eles trabalhem rápido para que nós possamos ter a resposta rápida e que não caia no esquecimento. Isso aí é uma coisa que nós temos que cobrar deles. É para isso que a gente tem esse podcast, falo com a minha advogada, para a gente simplificar aí o juridiquês. Às vezes a gente traz aqui, viu, doutor Carlos, muita gente que fala linguagem tecnicamente, né? E para as pessoas comuns, as pessoas que não têm esse entendimento do direito, fica um pouco mais complicado da gente entender. E aqui está excelente a Lei Lucas. Gente, como eu estava falando, não era uma lei tão conhecida, agora a gente está falando muito mais sobre ela, e é importante a gente saber qual é a obrigação da escola e também saber qual é a obrigação dos pais. Certeza. E assim, pensando aqui em tudo que a gente está discutindo, você falou da questão, o que é a lei, a questão de ter profissionais capacitados, a fiscalização dos pais, a responsabilização. Tá faltando alguma coisa, Amanda? Eu acho que tá tudo alinhado. A gente falou da punição. Basicamente, de uma lei, nós precisamos saber qual é o objetivo da existência dela e qual é a eficácia para melhorar a sociedade. Então, quando sabe-se que uma lei, embora feita por meio de um caso que aconteceu, caso fortuito que gerou uma dor, mas nunca é tarde para a gente poder corrigir os erros, né? Eu costumo até dizer que a nossa legislação, Malu, a legislação brasileira, ela é até avançada em muitos aspectos, né? O que falha muito é a falta de conhecimento das pessoas pelos seus direitos e principalmente a fiscalização. E aí, trazendo para a nossa profissão, né, doutor? A morosidade do sistema judiciário, né? Morosidade. Então, bato novamente, nós temos leis amplas, leis acessíveis, leis garantidoras, mas a gente tem essa falta de conhecimento por parte das pessoas, por parte daquele público daquela lei, né? E o que falta mesmo, na minha opinião, essa maior fiscalização. Às vezes precisa acontecer algo para isso surgir a Lei Lucas, né? Precisou o menino Lucas, né, via óbito para surgir essa lei, para a gente entender como poder é que... ter essa discussão, né, Exato. dentro da... Exatamente. Nossos filhos passam muito tempo nas escolas, né, é importante que lá seja um local seguro para eles, né, e isso inclui essa capacitação dos profissionais. E assim, pensando aqui em tudo que a gente discutiu, doutor Carlos, a gente tá se encaminhando aqui para o nosso fim do nosso bate-papo, do nosso podcast Falo com a Minha Advogada, e aí eu queria saber, assim, uma mensagem final, assim, para os pais, para as instituições de ensino, porque a lei, ela protege as duas partes, não é isso? A escola e também a criança e os pais, né? A família, né? Uma mensagem sobre como a gente pode levar a sério a segurança e a aplicação correta dessa lei. Primeiro, na prática, nós somos fiscais de nós mesmos. Então, é preciso que na prática, dia a dia, os pais se preocupem na fiscalização, no cuidado dos seus filhos. Na orientação, né? Orientação. Não adianta, o Estado não pode pegar na mão do filho quando for atravessar a rua. É o pai que pega e vai atravessar para ter cuidado para que não seja atropelado. Então, primeira coisa que deve fazer é a responsabilidade do pai e da mãe para com a orientação e a proteção dos seus filhos. Então, ele fiscaliza a escola, ele que conversa com os professores, ele que conversa com seus filhos, ele que olha o celular dos seus filhos, ele que talvez não pode entregar um celular para o filho, né, que não tem discernimento. Enfim, tome as providências cabíveis. E segundo, é as pessoas procurarem os seus direitos e efetivamente acompanharem até o desfecho. Não se pode cair no esquecimento. Muitas pessoas denunciam, muitas pessoas acompanham inicialmente os processos, mas por conta do tempo caem no esquecimento e não chegam ao desfecho. Pra lá. Então as pessoas procurem seus direitos e acompanhem, exijam os resultados para que nós possa ser exemplo para as futuras ações que não aconteçam novamente. Então, fiscalizem e procurem seus direitos. E procure um advogado especializado, né, doutor? Com certeza. Se tiver um problema, tem que ter um especialista. E é isso, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, do nosso podcast Falo com a Minha Advogada, recebendo aqui o doutor Carlos Júnior, que a gente falou um pouco sobre a Lei Lucas, que garante um pouco mais de segurança do seu filho e da sua filha dentro do ambiente escolar, né? Garantindo aí que profissionais da educação estejam capacitados para
primeiros socorros para situações de emergência, como um engasgo, como uma parada. A gente já teve até um caso, a Amanda estava lembrando que teve uma criança que morreu uma vez dentro de uma escola que já tem remotamente aí tem um tempo, que teve um mal súbito. Então, todas essas situações, na escola tem que ter profissionais capacitados para lidar com situações de emergência até o socorro chegar. Não é isso, doutor? Com toda certeza. A lei, ela foi muito bem feita. A deputada é muito feliz na apresentação, o Congresso muito feliz na aprovação, o presidente da República, não lembro qual foi a época, mas muito feliz na sua sanção. O que nós temos agora é trabalhar para que na sua aplicabilidade ela tenha a devida eficácia. Então isso é importante que nós possamos imbuir esforços juntos para exigir que essa lei seja realmente cumprida e que nossas crianças, mais uma vez digo e repito, sejam protegidas. O nosso tesouro é o futuro do nosso Brasil. Exatamente. Obrigada, doutor Carlos, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui no podcast Fale com a Minha Advogada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Malu. Obrigada, doutor Carlos. Bate-papo foi super prático, foi super objetivo e muito esclarecedor. Eu que agradeço. Eu acho que um chamado da imprensa, dos órgãos de divulgações, nunca pode ser recusado. Eu estou aqui cumprindo esse nosso dever constitucional de informar e estou sempre à disposição. Viu? O espaço está sempre aberto. Vamos trazer outras pautas aí para discutir aqui no estúdio do Piauí hoje. Muito obrigado e parabéns a Malu e a doutora Amanda. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigado aí por ter acompanhado esse bate-papo. Curte, comenta, compartilha. Siga a gente aí, segue a gente nas redes sociais, Portal Piauí Hoje. E acessa também o nosso portal, né? piauihoje.com. Até a próxima.